Agora eu vou dar boa noite para o doutor Bruno, né? Primeiro eu já queria agradecer de você disponibilizar o seu tempo aqui na live para a gente falar de um transtorno mental que é muito comum e que é muito negligenciado, né, doutor Bruno? Boa noite, Andressa. Boa noite, todo mundo. Realmente é muito negligenciado, né? Cerca de 8 a 12% da população sofre desse transtorno, né? Em tese é mais comum em mulher, 2 mulheres para cada homem, embora isso é questionável também, porque os homens procuram menos o serviço de saúde. E quando a gente compara as depressões graves, né, as melancólicas graves com ideação suicida, a prevalência de homem e mulher é a mesma. Nós estamos agora no Setembro Amarelo, né? Cerca de 15% dos deprimidos tentam suicídio, tá? Isso é muito importante a gente frisar. E cerca de 1% comete, realmente morre. Né? Então, assim, é uma coisa que realmente vem mudando, graças a Deus, isso vem mudando ao longo dos anos, né? Daqui a algum tempo, eu acho que não muito longo, a gente vai conseguir, inclusive, pedir exame para saber qual que é o melhor remédio, qual que é o melhor medicamento, qual que é o melhor tipo de terapia. Já tem estudos nesse sentido, né? E assim, uma coisa que eu queria falar rapidinho, antes da gente entrar às vezes, nos sintomas, é que a gente vê as pessoas se preocupam muito com diabetes, hipertensão, e realmente tem que preocupar mesmo, né? Um diabetes não tratado, uma hipertensão não tratada, a gente tem sequelas renais, problemas cardíacos, oftalmológicos, enfim. Mas a depressão também, né? Uma depressão não tratada, ela aumenta, por exemplo, a chance de uma pessoa ter câncer em torno de 30%. Uma doença cardíaca, um diabetes, uma obesidade, em torno de 60%. Um risco relativo de uma pessoa que não tem depressão, comparado com uma pessoa que tem, a probabilidade dessa pessoa que tem em relação a que não tem, um diabetes, por exemplo, é em torno de 60%. Então, cada vez mais, a gente tem percebido que a depressão ela está associada, sim, a doenças físicas também. Não só a parte mental, como as pessoas pensam. Então, é interessante pensar o seguinte, se você está tratando um transtorno de humor, se você está tratando uma depressão, você está fazendo prevenção de outras doenças também. Quais, por exemplo? Diabetes, o câncer, obesidade, morte prematura, enfim, tem outras aí que eu não estou lembrando, mas é uma série de doenças que estão associadas ao transtorno depressivo. E que realmente a gente vê que ainda existe muito preconceito. Nós, inclusive, fazemos essa live no intuito de combater esse preconceito, e por isso que é importante, né, levar para amigos, para familiares as informações, porque não tão raro a gente ainda escuta de que é bobagem, que é frescura, falta de Deus, está com preguiça, e que muitas vezes, sabe o que eu percebo? Que as pessoas acham que quem tem depressão tem que ser aquela pessoa que está no fundo de uma cama, no quarto escuro, que não aguenta mais viver, e que a grande verdade é que tem muitas pessoas que estão trabalhando, que estão sorrindo, que estão na balada bebendo, que estão namorando, que estão tendo uma vida aparentemente normal, mas que tem depressão e que isso acaba atrapalhando a própria pessoa de procurar uma ajuda. E por isso é importante a gente começar já a falar, né? O que eu posso perceber, que eu posso sentir, o que a gente fala de sintoma da depressão, né? Para quem de repente se identificar, já ficar em alerta e procurar ajuda, porque tem que ser tratado. Essa história de deixa para depois acaba piorando o quadro, né? Então o tratamento a gente sempre tem que frisar. É psicólogo e psiquiatra, e isso é algo que tem que ser tratado de forma urgente para que a gente consiga aí fazer com que essa pessoa volte à vida dela funcional, melhore a saúde mental dela, né? E eu queria que a gente falasse junto um pouco dos sintomas, né, Bruno, para eles conhecerem. Deve ter gente que conhece, mas tem gente que não. As pessoas, elas têm uma tendência a imaginar que a depressão seria o extremo da tristeza, né? A pessoa está um pouquinho triste, está muito triste, depois de muito triste ela deprime, né? De fato, a tristeza está associada, sim, com a depressão. Mas existem depressões onde a tristeza não se manifesta. Simplesmente a pessoa não sente tristeza, não sente alegria, não sente nada, né? Você está triste? Não estou. Você está feliz? Também não estou. Virou uma árvore, né? Assim, muitas vezes ela relata isso para a gente como um sentimento de falta de sentimento. Então, não necessariamente a tristeza
ela tem que estar presente num quadro depressivo. E outro ponto que eu queria frisar, a gente vai percorrer sobre os sintomas, é que depressão não tem absolutamente nada a ver com falta de força de vontade, falta de caráter, não é fraqueza, não é preguiça. Humoristas, por exemplo, têm depressão, né? Tem até recentemente aí um youtuber aí, que eu não lembro o nome dele, que está publicando aí que teve depressão. Robin Williams, aquele ator, suicidou, né? Então, assim, outro ponto importante, a depressão, ela é mais prevalente nos extremos. O extremo da pobreza e o extremo da riqueza. Então, as pessoas em situações de miséria estão mais propensas a se matar. Mas pessoas também milionárias, vamos dizer assim, que não tem problema nenhum financeiro, ricas, também estão propensas a se matar. Todos nós estamos. Mas isso aumenta bastante a probabilidade. O Jota aí está mexendo comigo. Um abraço, Jota. Então, sintomas basicamente são humor deprimido, que não necessariamente é obrigatório, né? Uma anotonia, que seria a perda do interesse e prazer. Então, a pessoa gosta, por exemplo, de jogar futebol, ela não quer saber mais de futebol. Gosta de dançar balé, não quer saber mais. E no consultório você pergunta, e aí, o que você gosta de fazer? Normalmente o paciente responde assim, ultimamente nada. Aí você continua, mas e antigamente, o que você gostava de fazer? Aí começa a falar, eu gostava de dançar, eu gostava disso, gostava daquilo, mas agora perdeu o sabor, perdeu a graça, perdeu o prazer nas coisas, né? Alteração do sono, seja uma insônia onde a pessoa demora para pegar no sono, né? Mas o mais comum é a pessoa dormir, né? E depois de um tempo, ela fica vários despertares ao longo da noite. Então ela dorme, mas fica acordando ao longo da noite, diferentemente dos transtornos ansiosos, onde a pessoa demora para pegar no sono, que é a insônia inicial. Uma alteração do apetite, que de um modo geral é uma perda do apetite, mas nas depressões atípicas pode ter um ganho do apetite também. Mas assim, o protótipo, assim, o geralzão, né? É uma perda do apetite, com perda de peso, um prejuízo cognitivo, memória, atenção, concentração, a velocidade do raciocínio, ela fica prejudicada. Um sentimento de impotência, de menos-valia, e um sentimento de culpa. Porque a pessoa se pergunta assim, por que eu estou assim? Né? Meu casamento está bom, meu emprego está bom, minha vida está boa, está tudo muito bem, está tudo excelente, por que eu estou assim? Lá no Instagram tem até um post que eu falei sobre o que não dizer para alguém com depressão, é justamente nesse sentido. Muita gente até fala, não, eu não concordo e tal. Claro que não é uma coisa rígida, né? Eles são exemplos. Mas quando você vira para uma pessoa e fala assim, olha, você está precisando rezar mais, você está precisando sair dessa cama, você está precisando ver gente. A pessoa também está se perguntando isso. Nossa, é mesmo, eu estou precisando sair, eu estou precisando ver gente, mas eu não consigo. E quando um de fora fala isso só reforça essa ideia e essa culpa que essa pessoa tem. Não está descrito nos manuais, mas muitas vezes também essa pessoa tem um sentimento de vergonha. Ela sente vergonha de estar assim. Olha, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa família, eu tenho carro, eu tenho tudo, e estou assim. Então, ela se sente envergonhada. E as pessoas de fora, muitas vezes, querendo ajudar, acaba atrapalhando isso. E eu percebo também, Bruna, que as pessoas, elas se culpam e sentem muita vergonha ao ponto de falar, por exemplo, assim, olha, às vezes é alguém que está desempregado, às vezes é alguém que não está com a rotina muito atarefada e fala, como assim eu acordo cansada se eu não estou fazendo nada e o pessoal da minha casa chega e fala, não faz nada da vida, mas esse cansaço, ele faz parte do sintoma. Às vezes a pessoa espera estar muito triste, mas às vezes essa fala, ai doutora, eu tô na minha vida tipo assim, tanto faz, sabe? Eu não me sinto triste, eu acho que eu não tô com depressão porque eu não tô triste, eu não tô deprimida, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse deixando a vida me levar. Ao mesmo tempo, é como se nada mais fizesse sentido, né? E é por isso que é importante que as pessoas assistirem e perceberem que a depressão não é essa pessoa que está quase morrendo, não é a pessoa que está lá somente, né? Existem os casos mais graves. Mas que existem esses casos que alguém vai trabalhar, alguém está namorando, inclusive pessoas descontam na balada,
né? Algumas pessoas se tornam mais irritadiças, mais irritadas. E na psicologia, falando um pouco, né, do Beck, que é a abordagem que eu uso, terapia cognitiva, inclusive tem a tríade cognitiva, que é uma visão muito pessimista em relação a mim, que eu não dou conta de nada, eu não valho nada, né, eu não tenho um significado importante para ninguém, é um sentimento de menos-valia muito grande. E a visão relacionada ao mundo, como se nada mais fizesse sentido, né, e tem também relacionado ao futuro. Então, essa visão negativa do eu, do mundo e do futuro, ele está muito presente nessas pessoas. E imagine alguém viver, né, Bruno, com esse sentimento, com esse pensamento diariamente, e ainda ter que ouvir de alguém que às vezes está querendo ajudar, de que só precisa força de vontade, você vai conseguir, e que a gente sabe que a depressão não é só força de vontade, a gente sabe que a depressão é uma doença que ninguém deseja e que pode acontecer com qualquer pessoa, mas que existe as alterações neuroquímicas. Eu acho que você poderia explicar um pouco nesse sentido de quem é leigo, entender que a depressão não é porque eu quero ter, não é simplesmente porque eu quero mudar. Vai ali existir alterações neuroquímicas, neurobiológicas. Queria que você falasse de uma forma simples para que eles entendam, né? É interessante que você falou aí da psicologia e da psiquiatria, como que a gente conversa, né? Por exemplo, uma depressão melancólica muito grave, o papel do psicólogo ele vai ser muito pequeno. Mas uma depressão muitas vezes leve, o papel do psiquiatra é muito pequeno também. Então depende muito da gravidade e daquele momento. Um deprimido melancólico, na hora que eu começo a melhorar ele com medicação, o papel do terapeuta a longo prazo é muito superior ao papel do medicamento. Então, assim, a gente conversa, né? Você estava falando aí mais cedo sobre essas questões aí da terapia, né? Eu imagino que você está falando dos pensamentos catastróficos, né? Que a TCC chama. Né? Tudo é ruim, né? Tudo é negativo. Então, se uma pessoa faz um elogio para mim, passa batido, né? Mas se uma pessoa comenta que minha blusa está amarrotada, aquilo é o dia inteiro ruminando aquele trem na minha cabeça. E esse é o papel da terapia, onde o medicamento não tem acesso, né? Essa reestruturação cognitiva, essa reestruturação dos pensamentos. Isso a gente, assim, deve a psicologia. Então, eu costumo dizer, o psiquiatra ser um psicólogo, ele é um pouco limitado, e vice-versa. A gente acha que nós somos inimigos, né? Assim, inimigos assim, isso, olha, com o médico eu vou no psicólogo porque eu não quero remédio, e eu vou no psiquiatra porque eu não quero conversar. Né? E isso não é verdade. A gente percebe que quando a gente combina os dois, o resultado é bem diferente. Mas eu acabei falando isso aqui e perdi o que você falou. Sim, para explicar de uma linguagem bem simples, para eles entenderem que existem alterações neuroquímicas, existe a confusão lá dos neurotransmissores, para eles saberem que não é porque eu vou querer melhorar, eu vou começar a pensar positivo e tudo vai resolver. Não, você precisa da medicação porque ela tem que agir ali naquela disfuncionalidade do organismo. Tá, só responder essa pergunta aqui, antes de falar disso, que estão perguntando se é normal a não aceitação. É extremamente normal, porque a pessoa se culpa, né, por estar naquela situação. O que as pessoas de fora falam com ela, você tem que sair, você não pode estar assim. A sua irmã está muito pior do que você e não está deprimida, né? Olha lá, a sua prima, tadinha, está desempregada, não tem nada e está feliz, e você está assim. E o deprimido, ele acaba concordando com isso. Ele fala, realmente, não tem motivo para eu estar assim, mas eu estou assim. Eu acho que é isso que essa Jéssica Sabino perguntou, se é normal a não aceitação. Eu imagino que seja isso que ela perguntou. Em relação ao que você falou aí, a depressão, a gente chama ela de doença de uma maneira grosseira, porque na verdade é o seguinte, provavelmente, tá, são várias doenças que manifestam de forma igual. À medida que os estudos vão avançando, a gente vai vendo. Por exemplo, antigamente, doença de Parkinson, o mal de Alzheimer e todas as demências eram consideradas uma síndrome só. Hoje vai avançando, vai diferenciando. E cada vez mais existe a teoria, sim, dos neurotransmissores, né? Dopamina, principalmente serotonina e tal, mas isso também está caindo por terra. Hoje em dia fala-se muito que a depressão ela tem um componente inflamatório, tá? E a gente vê isso na prática, as pessoas com fibromialgia, com dores reumáticas, ela diminui o limiar da dor. E muitas vezes, quando a gente dá corticoide, dá anti-inflamatório, mexe nessa parte inflamatória, a gente vê que altera o humor.
Então, assim, está acontecendo alguma coisa nesse sujeito, química, que atualmente a gente não sabe muito bem o que é, mas está caminhando para saber, né? E já tem exames, atualmente é muito caro, então não é feito no dia a dia, mas que você faz um exame e sabe, olha, esse paciente não vai responder bem a esse remédio. Ah, não, esse paciente vai responder bem, porque você vê a deficiência dele em determinados exames. Isso não é acessível a todo mundo atualmente, também não é 100% fidedigno, porque está numa fase inicial, né? Mas como um professor meu falou, antigamente o exame da tireoide também era muito caro, né? O exame da tireoide era R$3.000, hoje é 20, 30, não sei, mas é baratinho. E é mais ou menos essa faixa de preço que a gente tem os exames aí, R$3, R$4.000, então é inacessível. Mas a gente consegue perceber o quê? Tem uma base biológica e, obviamente, a questão que vocês trabalham muito, da resiliência, de saber lidar com enfrentamento e tal, isso é um fator de proteção, é um fator de manutenção, né? Mas a gente sabe que tem essa alteração química. E você falou muito bem sobre essa questão da pessoa, às vezes, estar fazendo todas as atividades normalmente. Não, o remédio não dopa paciente, não, tá? Normalmente quem dopa paciente não é o psiquiatra. Normalmente quem dopa paciente é outras especialidades. Mas, enfim, a gente pode fazer uma outra live outro dia sobre a questão de medicamento. Mas o objetivo do tratamento não é dopar paciente. Muito pelo contrário, é aumentar a funcionalidade dele. Muitas vezes ele está dopado pela doença, não tão dopado, entre aspas, pela doença, está deitado, não tem vontade de fazer nada, não quer fazer nada e tal. Você começa a tratar, você levanta ele. Ele volta a trabalhar, volta a namorar, volta a estudar, volta a fazer tudo. O objetivo de tratamento psiquiátrico não é dopar paciente. Foi excelente. E assim, Bruno, eu atendo todo dia pessoas com depressão e pessoas com depressão grave, todas tomam medicação quando eu atendo, porque é o tratamento adequado. Eu nunca vi um paciente meu ficar dopado, eu nunca vi um paciente meu piorar com a medicação. Quem toma medicação tem uma vida normal, vai para o trabalho, volta. Existe-se ainda muito medo, eu vou tomar o remédio, eu vou ficar dopado, eu vou ficar bobo, eu não vou... Vai viver a vida normal. Às vezes, quem não está tendo aquela vida normal é quem está num episódio que não está sendo tratado com a medicação e com a psicoterapia, né? E, obviamente, um paciente num estado muito grave, por exemplo, você pega um paciente na beira de um viaduto querendo se matar, né? Um paciente muito grave, talvez naquele momento de crise ali inicial, talvez você vai precisar lançar a mão, sim, de alguns sedativos, ele vai ficar dormindo, você precisa que ele dorme 24, 48 horas e tal, naquele momento de crise. Se tirar o paciente, por exemplo, de um risco de suicídio, de um risco mais grave, assim como todas as doenças. Um paciente que está com pneumonia, com derrame pleural, por exemplo, você precisa entubar e sedar ele. Talvez tiver algum intensivista aí, vai achar que eu estou falando bobagem, porque eu não sei muito bem. Mas, enfim, assim como todas as doenças, tem situações que você precisa, sim, sedar a pessoa, chumbar a pessoa. Mas o objetivo do tratamento em si não é esse. Veja bem, você pega um cara que está na beira de uma ponte querendo se matar, que fala que você não dorme há 5 dias, que a vida acabou e tal. Você vai pegar ele, vai pôr ele no hospital, é outro assunto para live, né, manicômio, hospital. Você vai pôr ele no hospital, você vai sedar sim, vai deixar ele bobão lá dormindo e tal, mas depois de pouco tempo você vai tirando essa sedação e você vai medicar ele para quê? Para ele voltar até a vida dele. Qual que é a vida dele? Voltar a dançar, voltar a sair, voltar a trabalhar, voltar a namorar, voltar a estudar, voltar a fazer tudo. Então, essa ideia que o paciente vai no psiquiatra e volta igual um robô, isso não procede. Tá? Inclusive, tem estudos que mostram isso, que a grande maioria dos medicamentos sedativos que as pessoas fazem uso crônico dele ao longo de 10, 20 anos de forma errada, não são prescritas pelos psiquiatras, são prescritas por outras especialidades. Eu não vou falar aqui para ninguém brigar comigo, mas tem estudos sobre isso. Então, essa ideia, vai no psiquiatra e vai sair chapado, não procede. É outra coisa também que eu acho importante a gente falar, Bruno, é que tem pessoas que começam o tratamento, melhora porque vai melhorar, com a medicação e a terapia o paciente vai melhorar, e aí o médico não deu alta, ele simplesmente melhorou, e ele, por si só, tô melhor, não precisa mais do médico, e daqui a pouco também nem no psicólogo. Qual o risco de alguém que se dá alta, estando bem, mas que ainda não era o período certo de parar a medicação? Qual é o risco disso?
O risco é enorme. Na verdade, a gente fala em probabilidade. Medicina e matemática, por mais que alguém vai assustar aí, medicina e matemática tem muita relação. Então, a gente não fala nada em certeza, a gente fala em probabilidade. Normalmente, como que funciona um tratamento antidepressivo? Um tratamento para depressão, né? Quando a pessoa tem um primeiro episódio depressivo, é recomendado ela tratar durante 1 ano. 1 ano contado a partir da data que ela melhorou, não 1 ano contado a partir da data que ela chegou para você. No segundo episódio, a gente aumenta esse tempo para 2 anos. O terceiro episódio, a gente aumenta isso para 5 anos. O quarto para frente, aí já é mais polêmico, mas há quem diga que tem que tomar para o resto da vida, tá? Mas lembrando, antidepressivo não causa dependência. Eu fiz um vídeo lá na minha página sobre isso também. Teve gente falando, absurdo, causa sim e tal, mas confundiu com outra classe de medicamento. Normalmente, a chance de uma pessoa que tem um primeiro episódio depressivo e que não trata durante 1 ano, a chance de recorrência é em torno de 80% a 90%. Então vai ter para cada 10 ali, vai ter um que deu sorte, deu na loteria e não vai ter mais problema. Mas a maioria vai ter. E um ponto importante é, qual que é o raciocínio das pessoas? O raciocínio das pessoas é assim, olha, eu fui no médico, o médico me passou um remédio, eu estava mal. Agora eu estou bem, estou legal, numa boa. Mas a minha vizinha, minha mãe e eu mesmo cheguei à conclusão que se eu continuar tomando isso por muito tempo, eu vou ficar dependente. Então, não sabe que o antidepressivo não causa dependência. E achando que vai ficar dependente, ela para. E sabe o que acontece? Ela cronifica. Aí realmente ela para, fica bem, depois de 2 meses ela volta pior, para de novo. E aí você perde essa linha de referência. Porque essa linha que eu te falei, primeiro episódio 1 ano, segundo episódio 2 anos, terceiro episódio 5 anos, é teórico. Porque na prática a pessoa vem para você, tomou 3 meses, melhorou, parou, depois tratou 1 ano, tratou 4 meses, tratou não sei o quê. O mais comum é as pessoas tratarem de forma incompleta, tanto em relação ao tempo, quanto em relação à dose. A dose da medicação é a dose que a gente tem que ter uma remissão total dos sintomas. Existe um conceito de resposta e remissão. A resposta, você melhora os sintomas. A remissão, você acaba com eles. E é muito comum a gente ver as pessoas, às vezes, tomando um medicamento, ela teve uma resposta. Por exemplo, ela estava triste, ela não saía de casa, ela não estava dormindo bem, não estava alimentando, ela começou a sair um pouquinho de casa, começou a alimentar, mas aquela coisa meia boca, né? E aí, se você aumenta a dose do remédio, ou seja, ela teve uma resposta, ela melhorou um pouco, isso também cronifica. É aquilo que você falou antes, a pessoa que sai, que faz as coisas e tal, talvez você falou um pouco da distilia, é aquela depressão mais leve, que a pessoa fica no limite da funcionalidade dela. Muitas vezes é até mais difícil, porque a pessoa vai empurrando 10, 20 anos assim. E o que eu acho, Bruno, é que as pessoas, para um tratamento mesmo melhorando, mesmo às vezes o médico ter dito para ela, olha, você precisa vir até a gente realmente tirar a medicação quando estiver pronto para alta, ele sabe que o remédio está ajudando ele, mas ele tira pelo preconceito, vai viciar remédio de louco, é médico de louco. Porque quando ele vai, médico dele, porque vamos falar aí de um transtorno mental crônico, que precisa muito tempo. Às vezes a pessoa não aceita a medicação por todo o preconceito que tem das doenças mentais. Mas se fosse outro médico, o médico chegasse para ele e falasse, olha, para que você diminua a taxa tal lá do sangue, você vai tomar essa medicação 2 anos. Acostumado a chegar em casa e os pacientes falassem, graças a Deus eu vou melhorar agora com esse remédio. Mas se o psiquiatra falar isso, Deus me livre, eu vou viciar, se descobrir, que é outra coisa que eu falo para os meus pacientes. Quem vai descobrir? É só se você quiser falar, seu diagnóstico é algo particular. Vai ter gente que tem preconceito, sim. Vai ter gente que ainda acha que é falta de Deus, que é loucura, mas é algo particular que você vai falar para quem você confia. E outra coisa, quem tem depressão, quem tem transtorno mental, não tem como você perceber, principalmente quem é leigo, você trabalha do lado de alguém que toma remédio, médico toma remédio, psicólogo pode tomar, todo mundo é algo que pode acontecer. Já me perguntaram aqui nas perguntas, você já teve algum transtorno mental? Você já tomou remédio? Eu falo, até hoje não, porque eu não sei se eu vou precisar. E se algum dia eu precisasse,
com certeza eu iria no psiquiatra e continuaria minha psicoterapia que eu faço. Então, é muito preconceito, é muito medo, né? E aqui a gente já falou que não vicia, que não dopa, né? Que não vai trazer malefício para a pessoa, pelo contrário, a pessoa vai conseguir melhorar, voltar a vida dela ao normal, né? Que isso é o esperado e é o que eu falei para vocês. Eu nunca vi alguém fazendo tratamento e piorar a depressão. Nunca. Sempre a pessoa melhora. Né? Não tem, na verdade cronifica. Assim, tá chegando muita pergunta, né, Andrés? Eu acho que a gente não vai dar conta de responder todo mundo. Eu acho que a gente poderia só falar, Bruno, como uma pessoa pode ajudar alguém. Eu acho que a gente falou já dos sintomas, do tratamento, da medicação, né, dos mitos, das verdades. Eu acho que só falta a gente falar como ajudar alguém, o que falar e o que não falar, que eu acho que o teu post está excelente e tu poderia compartilhar aqui com a gente, né, falar um pouco disso. Antes eu acho assim, a gente devia falar para o pessoal que a gente não conseguiu responder, né? Se quiser me chamar no direct ou chamar você, eu vou responder todo mundo, tá? Mas realmente é muita pergunta chegando aqui e não dá para a gente responder todo mundo. Mas depois no direct eu respondo todo mundo. Queria também falar rapidinho aqui de um colega meu que manifestou aí, que é o José, eu conheço ele é um amigo do meu primo, ele já teve um problema, ele até relatou aí que parou o medicamento por conta própria e ficou 10 dias internado no hospital. Então, queria registrar aqui um grande abraço para ele, tá? Mas você perguntou o que dizer e o que não dizer, né? Na verdade, no post que eu fiz lá, são palavras que a gente sugere, mas a regra é não julgar, né? Quando você vê uma pessoa deprimida, você tem que imaginar o seguinte, você está no hospital, vendo uma pessoa que está com uma pneumonia deitada. O que você fala com essa pessoa? Você vai virar para ela e falar assim, olha, eu tenho fé em Deus que vai melhorar, eu estou torcendo por você. Então, você falar isso com o deprimido, dependendo de como você falar, beleza. Então não tem regra. Agora, quando eu falo que assim, não falar de Deus, é no sentido assim, olha, você está precisando orar mais. Isso é falta de oração. Aí a pessoa fala, puxa vida, né? Você não vai chegar para uma pessoa que está no CTI e falar assim, olha, seu coração não está batendo direito porque é falta de oração. Então, assim, claro que a fé, a religião, ela ajuda. Você incentivar e falar assim, olha, eu estou aqui com você, se você precisar de mim, você pode contar comigo, você vai sair dessa, eu tenho certeza. Dependendo do contexto que você falar, não existe frase errada e não existe frase certa. Mas a ideia é não julgar. A partir do momento que você começa a se colocar como referência, por exemplo, olha, minha vida é muito pior do que a sua. E olha como é que eu estou. Né? A sua irmã tem uma vida excelente, olha como é que ela está. A sua vizinha perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu casa lá em Brumadinho, perdeu tudo e está bem. E você está ruim. Então, é essa questão. Então, não existe frase certa e frase errada. Lá no post, algumas pessoas falam, não, mas falaram isso para mim e deu certo. É a maneira como fala. A ideia é não julgar. A gente não pode julgar as pessoas. A pessoa não está deprimida porque ela quer e porque é falta de Deus. Pelo contrário, até o padre, não sei se foi o padre Marcelo, né? Ficou deprimido. O padre Fábio também, não tem certeza. Teve ataque de pânico. Alguém me corrija. Então, assim, você falar assim, olha, eu tenho fé em Deus que você vai melhorar, dependendo de como você colocar isso, beleza. Olha, vamos rezar junto para você melhorar, dependendo de como você colocar isso, beleza. Agora, se você coloca, olha, você está assim porque é falta de Deus, você arrebenta com a pessoa. Então, na verdade, a regra básica é não julgar, não emitir julgamento, acolher essa pessoa, mostrar que você não consegue entender o sofrimento dela, mas que pelo menos você imagina uma coisa ali que está acontecendo e que você está do lado dela para ajudar, oferecer para levar num médico, oferecer para levar num psicólogo. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Certo, então eu acho que a gente falou todos os pontos, né, do tratamento, dos sintomas, de como ajudar. Eu acho que a gente poderia encerrar e falar que, de repente, está com algum parente próximo precisando, né, conscientizar ele que não é culpa, não é frescura, não é preguiça. E quem se identificou, procurar com urgência psiquiatra e psicólogo, né, olhar na sua cidade, a rede de apoio, por onde eu procuro ajuda, né, por onde eu posso ver essa ajuda, mas que obrigatoriamente precisa ser tratada. E meu muito obrigado para você ter disponibilizado o tempo, a live vai ficar salva 24 horas, de repente seus seguidores quererem ver e mandar direct para ti, tá no meu link, no meu stories lá, o teu @
O doutor Bruno atende em Belo Horizonte, né? E em cidades de Minas Gerais. Qual cidade que você atende? Eu atendo em Belo Horizonte em Três Marias. Os Três Marias. Eu atendo online para todo o Brasil e atendo em São Paulo. Ele é psiquiatra, eu sou psicóloga. O meu Instagram é esse que vocês estão vendo. Quem é seguidor dele, de repente, pode me acompanhar. Meus seguidores podem acompanhar ele, porque mesmo modesto, mas eu tenho que falar que nós sempre postamos conteúdo de qualidade, com muita responsabilidade, aí fazendo um trabalho social, né, de levar informação para a população, porque o nosso trabalho é esse. Quanto mais informação, menos preconceito. Então, muito obrigada, Bruno, um abraço, você contribui sempre aqui e vamos fazendo outras lives de outros temas, tá bom? Ok, também queria te agradecer, né, é sempre rico a gente conversar isso, deixar claro que todo mundo que a gente não respondeu, eu respondo depois no direct, sem o menor problema, e queria só enfatizar também, né, que hoje existe o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que a ligação é gratuita, é só ligar 188, né, que você vai falar lá uma pessoa que está querendo se matar, uma pessoa que está no último grau de desespero, ela ligando para esse número, ela consegue, de repente, alguma orientação, alguma coisa mais pormenorizada, tá? E quem a gente não respondeu quase ninguém, porque não dá, é muita pergunta, né, Andressa? Qualquer manda para a gente depois aqui que a gente responde, tá bom? Te agradecer. Boa noite, muito obrigada, Bruno. Um grande abraço. Tchau, tchau.